E nós vamos iniciar então, neste momento, a nossa Escola Bíblica de Discípulos deste domingo, orando. Eu quero convidá-lo então, como você está aí, assentado mesmo, a baixar a sua cabeça e orar, pedindo a Deus que abençoe nossas vidas, pedindo ao Senhor que pelo seu Espírito nos conduza e nos edifique no conhecimento dele mesmo, para a sua glória e para os benefícios espirituais que ele almeja continuar dando a cada um de nós. Amém? Vamos orar então? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Tu és o nosso Deus. Em oração nos aproximamos de ti. Senhor, com um coração disposto, nos achegamos. Senhor, e com fé, queremos pedir ao Senhor que possa do alto nos abençoar, possa trabalhar, Deus, ó Pai, no ambiente, muito mais do que isso, trabalhar em cada mente, em cada coração, no íntimo e no interior de cada vida que aqui está, daqueles que ainda virão. Pedimos que o Senhor nessa tarde possa, por tua graça e misericórdia, Deus nos, Pai, revelar o teu amor através da tua palavra, através do Evangelho. Digna-te, Senhor, nesta tarde, ó Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, abrir o nosso entendimento, consolando os nossos corações, edificando o nosso ser, ó Pai, revelando, Pai, ó Deus, os teus propósitos eternos a cada um de nós, a tua igreja, que é o corpo de teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que já se encontram aqui. Obrigado pela vida daqueles que ainda virão, se achegarão. Obrigado por aqueles que estarão acompanhando, Deus, as aulas através, Deus, ó Pai, dos vídeos que estão sendo gravados. Pedimos que o Senhor, ó Pai, em tudo, Deus, alcance corações e mentes com o ensino da tua palavra e assim o teu nome possa ser glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer duas leituras bíblicas que eu gostaria de, junto com os irmãos, poder realizar no início da aula de hoje. A primeira encontra-se no livro, na carta de Paulo aos Gálatas. Perdão, não é Gálatas não. Já saiu aqui da posição. É 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler 3 versículos, depois nós vamos ler uma segunda passagem que se encontra em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Então a primeira passagem é 1 Coríntios capítulo 10, vamos ler os versículos de 1 a 4, depois vamos ler o versículo 11. Por favor, abra sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura desse texto. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 10, 1. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O verso 11 deste mesmo capítulo diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e a advertência a nós, para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem os fins dos tempos têm chegado. Então, o que esta primeira passagem que lemos está falando? Que
isto que nós estamos vendo aqui ao longo destas aulas, Cristo em cada escritura do Velho Testamento, e especialmente agora, no momento em que estamos, Cristo no Pentateuco, tinha como pano de fundo, né? Então toda a história, né? A gente está vendo como pano de fundo toda a história ali, o enredo da história do povo de Israel, mas com vistas ao que ela de fato quer significar para nós. E o que Paulo está falando aqui é que todos aqueles eventos passados, ele diz aqui do povo de Israel andando sob, né, a nuvem, ele fala do povo de Israel sendo batizado, aliás, passando pelo mar, sendo batizado então em Moisés, fala deles comendo, né, o alimento espiritual e bebendo uma bebida espiritual, fazendo referência então ao sentido espiritual do maná e da água que eles beberam naquela caminhada no deserto, apontando que aquela pedra, de fato, ela tinha um significado espiritual, aquela pedra tinha um nome, e aquela pedra era Cristo, né? E ele fala que então todas aquelas coisas aconteceram para servir de lição para nós, de exemplo para nós, e também de alertas, advertências para nós. Então, olha que importância, né? O nosso empreendimento aqui de mergulhar no Velho Testamento, não tão profundo assim, mas de uma forma, né, mais detida aí, livro por livro, entendendo Cristo em cada uma daquelas escrituras. Este empreendimento nosso aqui ganha muita importância à luz disso, porque tudo o que aconteceu é para algum exemplo e alerta a nós. Então, nós precisamos, de fato, continuar, né, com essa consciência, sabendo que Deus, Ele vai realmente abrir o nosso entendimento para que compreendamos cada vez mais quem é Cristo e o que Ele fez. E isso é importante, irmãos, porque se nós quisermos depois mergulhar em aspectos mais fundos, né, do ensino de Cristo, da vontade de Deus, né, isso vai nos ajudar a ter, então, base conceitual para este mergulho mais aprofundado, né? Nós estamos vendo aqui algumas coisas que vão nos ajudar a depois, na nossa, né, jornada de conhecimento e intimidade da palavra de Deus, podemos ir mergulhando mais fundo em aspectos doutrinários, teológicos, espirituais, mais profundos para nós. Mas primeiro precisamos começar a compreender, né, os, digamos assim, primórdios, compreender as bases da nossa fé e da palavra de Deus para nós. O segundo texto que eu queria ler é o de Romanos, capítulo 15, só para corroborar, né, com o que nós falamos aqui, e aí nós vamos começar, está em Romanos capítulo 15, e o versículo é o versículo de número 4, Romanos 15, 4, que diz assim: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Novamente, né, Paulo aqui também ressaltando e reforçando este ponto, todos esses aspectos nos quais aqui estamos envolvidos, eles foram escritos para nós, para a nossa consolação, para que tenhamos esperança. Amém? Nós estamos, então, queridos, neste momento, vendo os aspectos da obra de Cristo, aquilo que aponta para Cristo em cada um dos livros do Velho Testamento, e estamos, então, no Pentateuco. Nós estamos terminando praticamente hoje, né, e o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, e vamos iniciar, né, os livros históricos, tá bom? Então, só para uma
rápida revisão, a gente já viu algumas coisas até aqui, e nós vamos apenas lembrar que, por exemplo, lá em Gênesis, primeiro livro que nós vemos, Cristo é apontado ali, né, como o quê? Para aqueles irmãos que se lembram, né? Irmão, deixa eu novamente reforçar. É para você participar, tá bom? Para você participar, para você falar. Ajude a gente nas leituras dos textos que nós vamos ler durante a aula. Acredito que nós tenhamos aí um microfone preparado. Se não, por favor, vou pedir aos nossos queridos que, por gentileza, só prepara mais um microfone, porque nós vamos ler alguns textos. Gostaria que você nos ajudasse lendo. Mas em Gênesis, Cristo era o quê, meus irmãos? Quem se lembra? Ele era o quê? Isso. Quem falou semente da mulher? Exatamente. Né? Em Gênesis, Cristo era a semente da mulher. Em Êxodo, o que Cristo era lá em Êxodo? Depois que nós vimos alguns aspectos da presença de Cristo em Êxodo, concluímos lá que em Êxodo Cristo é o quê? Exatamente, amém. Cristo é o Cordeiro Pascal. E em Levítico? Esse é mais difícil. Ajuda um pouco a pista que eu vou dar aqui. Nós lemos agora isso. Lemos hoje, no comecinho aqui, o que Cristo é em Levítico. Aliás, perdão, não lemos não. Isso é depois. Mas em Êxodo, em Levítico, Cristo é o quê? Lembra de Levítico? Falava do ministério dos levitas e do ministério dos sacerdotes. Então nós concluímos que lá em Levítico, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Depois fomos para Números, aí sim, em Números, está relacionado com o que nós lemos hoje, no começo do culto. Cristo era o quê? Nada? Cristo era a coluna de nuvem, de dia, e a coluna de fogo à noite. Nossos pais, como diz Paulo lá aos Coríntios, andaram sob esta nuvem. E agora, querido, nós vamos para o último livro do Pentateuco, que é o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, ele é um livro interessante porque nos ajuda a rever tudo aquilo que foi acontecendo ali em Êxodo, em Números, em Levítico. Moisés resolve reunir toda a tropa, todo o time, né, toda a nação de Israel ali no Sinai. E ele resolve dar aquela famosa aula de revisão antes da prova, né? Aquela famosa aula de revisão de tudo que foi dado, tudo que foi falado antes do dia, né, D, né? Então Moisés, ele vai fazer isso. Então, Deuteronômio, ele está relacionado com aquilo que a gente chama de repetição de leis. Repetição de leis. A palavra Deuteronômio significa, de forma literal, segunda lei, mas não que fosse uma nova lei. Na verdade, era um registro, né, de tudo aquilo que fora falado, e isso foi, de certa forma, então, repetido por Moisés ali naquele momento, né? Então, tudo que foi falado naquela trajetória do povo de Israel, no deserto do Sinai, foi repetido por Moisés ali naquele instante. Esse período ali compreendido na história descrita, narrada no livro de Deuteronômio, abrange mais ou menos 2 meses de trabalho. 2 meses de trabalho. Então, durante 2 meses, lá nas planícies de Moabe, já perto ali, né, da terra prometida, Moisés gasta então ali
um tempo para repetir a lei. Isso foi mais ou menos em 1451 antes de Cristo. O autor de Deuteronômio, como se aceita, e o consenso assim então aponta, é o próprio Moisés. Então vocês viram que todos os livros do Pentateuco têm como autoria reconhecida e aceita a autoria de Moisés. O próprio Moisés escreveu então de Gênesis até Deuteronômio. Vamos então falar lá um pouco, queridos, do conteúdo de Deuteronômio. 2 pontos apenas nós queremos ver lá, 3 pontos. O primeiro é que Moisés cumpriu então a sua missão. Chegou o momento que Moisés poderia dizer, como Paulo, né? Combati o bom combate. Obviamente ele queria um pouco mais, né? Agora ele queria usufruir, ele queria entrar na terra prometida. Mas a gente sabe, a história diz que Deus não permitiu que assim ele pudesse fazê-lo, por conta daquele evento onde ele, de uma forma até, entre aspas, né, justificada, e a gente aprende que para Deus não há caminhos, meios que justificam fins, né? Moisés, ele tem um ímpeto ali de ira contra aquele povo e ele descumpre num detalhe uma ordem de Deus ali no deserto, quando Deus manda ele falar e ele agride a pedra. O resultado foi o mesmo, a água saiu, o povo bebeu, só que Deus não deixa passar esse detalhe de desobediência. Deus falou assim: Moisés, tudo bem, tudo certo, você é o cara, mas você pecou. E por conta disso, queridos, Deus não deixou ele entrar na terra prometida. Mas podemos dizer, né, que Moisés cumpriu a sua missão e levou Israel do Egito até ali o limiar, né, a fronteira com a terra prometida, né? Antes de morrer, então, Moisés faz isso. Ele faz uma série de exposições, admoestando, exortando o povo de Israel a que este então recordasse, lembrasse-se sempre, né, do amor de Deus, do amor de Jeová, do amor daquele que decidiu ir ao Egito, descer lá e tirar o povo daquela terra. Então esse amor para com eles, e não só ali, mas durante toda a jornada, né, pelo deserto. E Moisés então recorda isso, mas também os lembra das presepadas daquele povo, das coisas erradas que aquele povo fez, né? Lembrou, olha, lembre-se que vocês lá se rebelaram, vocês de Deus resolveram se afastar muitas vezes nessa caminhada. E ele adverte o povo, porque Deus é longânimo, né, queridos? E Deus vinha exercendo a sua virtude de longanimidade, e até ali eles chegaram. Mas Moisés disse para eles: olha, se vocês continuarem se rebelando e se desviando do Senhor, haverão sim consequências, haverão sim frutos e resultados por conta da sua desobediência que vão entristecê-los. Então, Moisés faz advertências quanto ao comportamento daquele povo, que Moisés sabia e conhecia bem o coração daquele povo, o coração de Israel. Amém? Então Moisés faz toda essa revisão, adverte eles, e eles estão ali prontos para entrar na terra prometida, e isso vai se dar no próximo livro, né? Vai se dar no próximo livro. A narrativa lá de Josué é meio que uma continuidade, então, desse momento, né, de Números, Êxodo, Números e Deuteronômio. Deuteronômio está inserido ali naquele contexto de Êxodo e Números. E Josué vai dar continuidade, então, naquele projeto de Deus de redimir Israel. Moisés passará o bastão, né, a Josué, e Josué dará sequência a isso.
Mas em Deuteronômio ainda, nós gostaríamos de ver Cristo em Deuteronômio. Como em Deuteronômio Cristo vai se revelar, vai se manifestar? Bom, primeiro ponto aí, o primeiro aspecto é que a aliança que Deus faz com o povo de Israel, a chamada aliança do Sinai, ela antecipava, na verdade, a nova aliança. Ela apontava para Cristo como sendo ele o meio, o elemento principal, central da nova aliança, né? E nessa nova aliança, a obediência então fluiria de um novo coração, de um coração redimido, de um coração purificado por Cristo. Então, eu gostaria de ler com os irmãos, vou pedir para vocês me ajudarem agora na leitura de Deuteronômio 5, versículo 2. Vou pedir a um irmão que, por favor, nos ajude a lermos Deuteronômio 5, versículo 2. E vou pedir para outro irmão já ir abrindo aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, e nós vamos ler de 8 a 13. Sobre o texto de Hebreus, nós só vamos ler esta passagem. Tem uma segunda passagem indicada aí, depois você vai poder ler em casa, tá? Vamos ler Hebreus 8, de 8 a 13. Então, quem achou, por gentileza, aí, Deuteronômio 5, 2? Levanta a mão aí, por favor. Aí, olha lá, tem ali, ó. O Denis vai levar aí o microfone? Assim que chegar, você que leu, que achou, por favor, leia para nós aí, Deuteronômio 5, 2. O que diz lá? O Senhor, nosso Deus, fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Sim, então lá no Monte Sinai, Deus fez uma aliança. Esta palavra aliança é uma palavra de conotação muito forte. Fez de fato um contrato irrevogável, né? Uma aliança com o povo de Israel, né? E agora nós vamos lá para Hebreus 8, de 8 a 13, e vemos como essa aliança se relacionava com Cristo, né? Então, se alguém achou aí, por favor, Hebreus capítulo 8, versículo de 8 a 13, levanta a mão e lê para a gente. Hebreus 8, de 8 a 13. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, o que nós vemos aqui? Deus vai e faz uma aliança com o Sinai, com Israel no Sinai, uma aliança com o povo de Israel, e visava então ali, né, a aliança eterna que ele faria com o seu povo, né, com o Israel de Deus, que seria composto de pessoas tanto de Israel mesmo, do Israel ali nacional, como dos gentios, e faria uma aliança então, onde o elemento central desta aliança seria a pessoa de Cristo Jesus. Em Cristo, então, Deus faria
este novo pacto, esta nova aliança. E quando nós celebramos a ceia, nós repetidamente falamos desta nova aliança. Jesus fala e Paulo fala e a Bíblia e o Novo Testamento fala deste novo pacto. Este é a nova aliança feita no meu sangue. Então, bebam este cálice em memória de mim, Cristo diz, que é a pessoa central e fundamental dessa aliança. Um segundo aspecto em Deuteronômio que nos revela e nos aponta Cristo é o ministério profético de Jesus. Lá em Deuteronômio 18:15, o Senhor vai prometer ali um profeta. Então nós vamos ler ali, eu vou ler aqui Deuteronômio 18:15, e eu queria que um irmão lesse para nós, abrisse a Bíblia aí em Atos 3, versos 22 a 24. Atos 3, versos 22 a 24. Deuteronômio 18:15 diz assim: o Senhor, seu Deus, fará que do meio de vocês, do meio de seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Então, pela boca de Moisés, o Senhor está prometendo aqui um profeta para Israel. E o que nós estamos falando aqui é que esse profeta apontava para Cristo Jesus. Vamos confirmar isso lendo Atos 3, 22. Quem achou? Pode ler. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Amém. Que dias? O texto de Atos ali está falando dos dias de Cristo, os dias do advento do Senhor. Então, um profeta estava se levantando, o profeta que foi prometido para Israel, já ali, que substituiria o próprio Moisés. Por isso que Cristo fala lá em Hebreus que está aqui quem é maior que Moisés. Ele fala para os religiosos, está aqui quem é maior do que Moisés. Amém? Terceiro ponto em Deuteronômio, que evidencia Cristo, é o fato da maldição. Se você abrir lá Deuteronômio 21, 23, nós vamos ver o seguinte. Deuteronômio 21, 23, diz assim, eu vou ler o 22 para ficar completa a ideia, tá? Se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte e tiver sido morto, e vocês o pendurarem num madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito. E nós sabemos que Cristo morreu aonde? Pendurado no quê? Morreu no Monte Calvário, pendurado no madeiro, pendurado na cruz. A maldição daquele que é, entre aspas aí, pendurado no madeiro, descrita lá aqui em Deuteronômio 21, 23, antecipava de fato e de forma profética a forma como Cristo morreria por nós. Quem pode ler para nós aí Gálatas 3,13, por favor? Gálatas 3,13, só para ilustrar este aspecto cristocêntrico. Pode falar, Elias, por favor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo se fez o que em nosso lugar? Maldição. Então, queridos, a boa notícia para você e a boa notícia do Evangelho é que não há mais maldição nenhuma sobre você, sobre sua vida, sobre a sua casa. Amém? Se você foi contaminado,
por uma doutrina que corre por aí, que você precisa ter as suas maldições hereditárias quebradas. A verdade está aqui. Não há mais maldição sobre você, nem sobre sua casa. Amém? Cristo no madeiro se fez maldição por você. Se você está nele, é nova criatura em Cristo Jesus. Não há que se falar mais em maldições, porque ele as tomou todas sobre si. E o último aspecto aí o fato de que a singularidade de Moisés. Moisés foi único, seu ministério foi único, né? Tanto que Deuteronômio 34:10 vai dizer isso aí da seguinte forma. Eu vou ler aqui, Deuteronômio 34:10. E alguém, por favor, abra para nós aí. Não precisa, porque nós já lemos. Esse texto de Atos nós já lemos. Atos 3:22. O Douglas leu lá. Mas o que diz lá em Deuteronômio 34:10? Deixa eu abrir aqui. Diz o seguinte: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Então, essa singularidade no ministério de Moisés, na sua liderança, descrita então aqui, também, de certa forma, prefigurava aquele que seria o único Salvador, o único Senhor, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a resplandecente estrela da manhã, o único e suficiente Salvador, Cristo Jesus, né? Curiosamente, o corpo de Moisés não é achado, né? Nunca se soube do paradeiro do corpo de Moisés. Inclusive foi motivo até de briga entre gente grande, né? Arcanjos e demônios, mas nunca foi achado, prefigurando também, né, Cristo Jesus, que também não teria o seu corpo enterrado para sempre. Ele ressuscitou, ele está vivo. Nunca acharam o corpo de Cristo enterrado, mas ele estava vivo, amém? Então, Jesus Cristo é o nosso único Senhor. Então, queridos, em Deuteronômio, e aí finalizamos, né, o livro de Deuteronômio, sabendo que em Deuteronômio Cristo é o quê? Vamos ver se nós conseguimos identificar. À luz de tudo que nós vimos, Cristo em Deuteronômio é o quê? Como? Não. Quem mais arrisca? Que figura nós falamos, que ministério nós falamos algumas vezes em Deuteronômio? Profeta, amém. Então, em Deuteronômio, Cristo é o nosso profeta, amém? Então, em Gênesis, ele é a semente da mulher, em Êxodo, ele é o nosso cordeiro pascal, em Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote, em Números, ele é a coluna de nuvem de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, e em Deuteronômio, ele é o nosso profeta, amém? Cristo no Pentateuco é tudo isso em cada um dos livros desta unidade chamada aí os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Agora nós vamos começar, então, como falei, né, o conjunto de 12 livros, conhecido como os livros históricos do Velho Testamento. Vão desde Josué até Esther, né? Então, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. O que Cristo é no conjunto dos livros históricos, em cada um dos livros históricos? Então vamos rapidamente para Josué. Josué abrange aí um período que vai desde a morte então de Moisés
ali nas campinas de Moabe, assim que Moisés termina toda a sua série de discursos, diz a Bíblia, no final de Deuteronômio, que ele morre, né? E Deus então levanta um substituto, que vai ser Josué. Então, o livro de Josué abrange este período, desde a morte de Josué até um período de 24 anos de história. Então, isso vai aí de 1451 até aproximadamente 1427 a.C. Quanto à autoria, bom, aí já começamos a ter algumas incertezas. Josué é uma dessas incertezas. Não se sabe de fato quem escreveu o livro de Josué. Então, algumas tentativas existiram, e a mais provável é que tenha sido, muito provavelmente, o próprio Josué. Se bem que não se tem uma certeza e evidências muito claras dessa autoria. O fato é que considera-se então que seria Josué, o próprio Josué. Vamos então ver um pouco de Josué rapidamente? Sob a liderança de Josué, então, Israel está prestes a tomar posse da terra de Canaã, segundo Deus prometeu a Abraão, renovou sua promessa com Isaac, com Jacó, com Moisés. Josué agora está próximo de dar, então, posse, propriedade, à terra de Canaã. Josué narra, então, a história da possessão da terra por Israel. Como Deus subjugou os povos que estavam ali e que eram militarmente, belicamente, superiores, até numericamente, eram superiores ao povo de Deus em número e em poder, mas mesmo assim, Deus faz com que o povo entre e tome posse, porque foi o próprio Deus que subjugou aquelas nações todas que estavam lá. Josué é um livro, de fato, de ação, A gente poderia comparar a jogos de guerra, É um livro de ação, e o enredo de Josué, a narrativa de Josué, tem realmente certa relação, corresponde, com os fatos e a dinâmica, os desafios da nossa própria vida cristã. Por isso que Josué é um livro muito inspirativo e de aplicação direta, muitas vezes na nossa vida devocional, quando lemos devocionalmente Josué, por causa dessas relações e dessas conexões que nós podemos fazer de forma teológica e doutrinária e também de forma inspirativa com a nossa jornada aqui, de termos sido colocados em liberdade pelo Senhor e estamos caminhando para tomar posse, se apropriar das promessas da nova Canaã, da nova Jerusalém, da vida eterna. Amém? E por último, o que eu destaco aí é que, acerca de Josué, o segredo do êxito de Josué pode ser resumido numa expressão que vai aparecer repetidas vezes durante o livro. Você vai ver isso na leitura de Josué várias vezes. Qual é essa expressão? O Senhor pelejou por eles. Então o Senhor pelejou por Israel. Por isso que, mesmo sendo em menor número, em poder militar muito inferior, eles conseguiram subjugar os seus inimigos, com algumas derrotas no caminho, em função da própria desobediência e em função de alguns deslizes do próprio povo, mas quando o povo tomava juízo na cabeça, aí Deus pelejava por eles e lhes dava a vitória. Quem levantou a mão? Só pegar o microfone para você, Charles, para você sair seu áudio sair aqui na mensagem, na gravação, aliás. Pode falar, por favor. Pastor, estou curioso. Quantas batalhas ao todo o povo de Israel teve que travar? Olha, foram inúmeras. Eu teria que fazer a contagem. Confesso que eu não contei. Não lembro. Eu já ouvi dizer que foram 31 batalhas. Uhum. Acho que é muito, né?
Olha, no Dizer que final, foram mais de 30. se eu tivesse com a minha Bíblia de estudo aqui, ela tem, não sei se o pastor não está com a dele aí. Em geral, eles fazem essas estatísticas, tá? Estatísticas. Mas no final do livro de Josué, ele faz meio que uma revisão, um histórico de suas guerras, dos povos que foram destituídos e das terras que foram conquistadas. Dá para contar. Eu, sinceramente, não tive a curiosidade ainda de contar. Mas foram inúmeras guerras, foram inúmeras batalhas, né? E Deus em todas, né? Ali foi com eles. Amém? Bom, aliás, um fato importante nisso. Houveram batalhas que eles perderam. E não é assim com a gente também? Nós não passamos por reveses, momentos de aparentes derrotas, né? Mas uma batalha não significa a guerra toda, né? Então, graças a Deus que podemos ter algumas aparentes derrotas, mas temos a certeza de que a guerra será vencida, né? Porque o nosso general Cristo, ele vai à nossa frente. Amém? E falando em Cristo, nosso general, vamos ver Cristo em Josué. Queria ver Cristo em Josué em 3 aspectos com os irmãos. O primeiro, no chamado de Josué. Lá em Josué 1:6, nós vamos ler um pouco do chamado dele, eu vou ler. E eu queria que alguém abrisse para a Bíblia aí para ler para nós Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. Enquanto isso, eu leio aqui Josué 1:6. Quando Deus chama Josué, ele leva uma conversa com Josué, muito séria, solene, e ele diz lá a Josué, entre outras coisas, o seguinte: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja, aliás, esse é o 6, tá? Vou ler o 7 também. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Verso 6, então, a ênfase é: seja forte e corajoso, porque você, né? Olha só, é Deus quem peleja, mas ele diz a Moisés: é você, Moisés, que fará o povo herdar a terra que eu prometi, com juramento. Então, olha o encargo que Deus coloca sobre Josué. Este chamado, ele é muito importante. Ele não é para se desprezar no seguinte aspecto: ele sim é uma figura, prefigura do que Jesus faria, né? Jesus faria o quê? Como Josué faria com o povo de Israel. Josué, ele capacitaria o povo de Israel a vencer as batalhas na vida ali na nova terra. E Jesus, da mesma forma, né, faz isso. Quem achou aí? Mateus 28, pode ler, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Então nós temos aqui em Josué Deus, né, falando com Josué e o instruindo e o encarregando de capacitar o povo a vencer as suas batalhas lá. E nós temos aqui, da mesma forma, Deus, na pessoa de Jesus, porque Jesus é Deus, né, capacitando os seus discípulos, encarregando os seus discípulos a que eles então capacitem outros para viverem a vida cristã. Então, esse chamado tem muita relação, já apontando aqui para Cristo, tá? O segundo aspecto aí em Josué, queridos,
outros, tá? A gente está elencando alguns aqui, os principais, mas se a gente fosse fazer um estudo só de um livro, nós poderíamos ver muitas outras evidências mais que apontaria para Cristo. Mas o fato aqui é que nós queríamos ver essas três. A segunda, então, é esta aí. Fala de, quando diz respeito à pessoa daquela mulher, né, prostituta chamada Raabe. Então, a preservação de Raabe e a sua integração, né, ao povo de Israel, aponta então para um aspecto de Cristo, que seria a salvação dos gentios. Os gentios, pela fé, seriam salvos e seriam inseridos na família de Deus, no povo de Deus. E Raabe, né, aqui simboliza isso. Eu e você, como Raabe, gentio, um povo desprezado, longe da aliança, sendo inserido então no contexto do povo de Deus. Eu queria então só ler essas duas passagens, mas alguém, por favor, abra para nós aí Josué 6:25. E eu vou aqui ler Hebreus 11:31. Então vamos inverter agora. Você lê primeiro aí Josué 6:25. Quem encontrar, pode aí levantar a mão, pegar o microfone e ler para a gente o texto. Pode ler, por favor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Sim, então o ato de Raabe, né, culminou então com a sua integração, né, ao povo de Israel, e ela passa então a fazer parte desse povo, ao ponto aqui de o escritor de Hebreus, em Hebreus 11, versículo 25, deixa eu ver aqui, 11:31, dizer o seguinte: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Então ela passa a integrar a própria galeria da fé com aquele ato, né, da sua parte. Então aquela história ali se desenvolvendo no processo ali de tomada da terra, estava querendo ensinar algo para nós, como nós lemos aqui no primeiro momento da nossa aula de hoje, lá em 1 Coríntios 10. Estava querendo ensinar que aquilo apontava de fato para Cristo e para o nosso ensino, né? Nós também seríamos abençoados pela graça de Cristo, como gentios, sendo inseridos pela fé na família de Deus em Cristo Jesus. E por último, nós temos aí um evento que está ali em Josué 5,14. Eu vou abrir aqui. Josué, capítulo 5,14. Eles estão se preparando para entrar na terra prometida. Eles ainda estão nas portas ali, próximos a Jericó, em Gilgal, e aparece uma figura ali, iminente, e no versículo 14 aí do capítulo 5 de Josué, nós temos o registro do seguinte: ele respondeu, aliás, vamos ler o 13 para também ficar completa a ideia aqui. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nem uma coisa nem outra, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou. Ele lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? Verso 15, o príncipe do Senhor, o príncipe do exército do Senhor, respondeu a Josué: tira a sandália dos pés,
porque o lugar em que você está é santo. Aparece essa figura então aí, né? À primeira vista, né? Um guerreiro, espada na mão, mas quando Josué pergunta a ele quem ele é, ele se denomina então o príncipe do exército do Senhor. Não só isso, ele aceita a adoração de Josué, coisas que anjos, por exemplo, não costumavam aceitar. Né? Eles rejeitavam a adoração, né? Os anjos. E mais que isso, ele fala aquilo que Deus falou para Moisés lá no deserto do Sinai, né? Quando Moisés tem aquela visão da sarça ardente. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O príncipe do exército do Senhor, que aparece então aqui a Josué, prefigura sim Cristo, liderando o seu exército na guerra espiritual final. Assim fará Jesus também conosco, como está registrado aí em Apocalipse 17, 14. Apocalipse 17, 14. Se alguém achou aí, quiser ler para nós, levanta a mão, pega o microfone aí. Apocalipse 17, 14, pode ler. Lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. O cordeiro vencerá sobre os seus inimigos, bem como também os seus escolhidos vencerão, sob, então, a vitória, né, do Cordeiro Santo, o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? E aí? Cristo em Josué. É quem, queridos? Cristo em Josué. Vou dar libertador? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu usei uma palavra agora, inclusive, né, uma função militar. Guerreiro, não, começa com G também. General, né? Eu usei essa expressão aqui para falar do que Cristo fez. Josué foi um grande general à frente do povo de Israel, mas não se compara ao nosso general, né? Em Cristo, aliás, em Josué, Cristo é o general da nossa salvação. Amém? Amém, queridos? Amados, nós vamos parar por aqui. Nosso tempo esgotou, são 15 para as 7, e nós veríamos então agora Juízes. Nós vamos deixar para continuarmos então, a partir do domingo que vem, né? Vamos aos poucos, caminhando, vamos ver Juízes e vamos ver o que Cristo é para nós no livro de Juízes. Amém? Alguma dúvida, queridos? Alguma pergunta? Alguma curiosidade que você gostaria de satisfazer aí com respeito ao que vimos até aqui? Senão nós vamos orar e eu vou convidar então você a se colocar de pé para a gente fazer uma oração final, agradecendo a Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Senhor, obrigado pelos instantes aqui passados, pela nossa, Senhor, ó Deus, ó Pai, Senhor, ó Deus, aula de hoje, pela oportunidade que tivemos de ler a Tua palavra, por vezes, ó Deus, na direção e, Deus, ó Pai, no propósito de entendermos como cada um dos livros do Velho Testamento ensinou-nos acerca do amado, do Salvador, do Senhor, o nosso general, o nosso profeta, o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pela aula de hoje, pedimos que o Senhor continue abençoando a nossa escola bíblica para a glória do Teu nome e para o nosso crescimento. É a nossa oração. Pedimos a Tua bênção sobre estes momentos que logo mais teremos como Teu povo, como igreja, adorando ao Senhor juntos. Pedimos que o Senhor abençoe o culto desta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.